No início, tudo parecia perfeito entre eles. Compartilhavam momentos simples, risadas sinceras e planos para o futuro que pareciam reais e promissores. Ela acreditava que havia encontrado alguém com quem poderia construir uma vida, alguém que valorizava sua presença. No entanto, aos poucos, pequenas mudanças começaram a surgir. Ele ficou mais distante, menos presente, e suas atitudes já não eram as mesmas. Mesmo assim, ela tentou ignorar os sinais, acreditando que aquilo era apenas uma fase passageira. Mas a verdade veio de forma inesperada e dolorosa. Sem muita explicação, ele decidiu terminar tudo, dizendo que havia conhecido outra pessoa. Suas palavras foram diretas, frias, sem espaço para diálogo. Para ele, parecia uma decisão simples. Para ela, foi como ver tudo desmoronar em questão de segundos. O que mais doeu não foi apenas o fim, mas a forma como aconteceu, sem consideração pelo que viveram juntos. Nos dias seguintes, ela precisou lidar com a dor sozinha. O silêncio da casa, antes preenchido por conversas e risadas, agora parecia pesado e vazio. Cada canto trazia lembranças que ela não conseguia evitar. Houve momentos em que pensou em desistir, em se perder completamente na tristeza. Mas no fundo havia algo dentro dela que resistia. Uma pequena força que a impedia de quebrar completamente. Com o passar do tempo, ela começou a se reconstruir. Não foi fácil nem rápido, mas foi necessário. Aos poucos, voltou a cuidar de si mesma, a redescobrir quem era além daquele relacionamento. Começou a se valorizar de uma forma que antes não fazia. Cada pequeno passo era uma vitória, mesmo que silenciosa. Ela percebeu que sua felicidade não podia depender de outra pessoa. Enquanto isso, ele seguia sua nova vida, aparentemente satisfeito com a escolha que havia feito. Não pensava muito no passado, acreditando que havia tomado a decisão certa. Para ele, tudo parecia resolvido. Mas a vida, muitas vezes, tem formas inesperadas de nos fazer refletir sobre nossas escolhas. Meses depois, em um evento elegante, cheio de pessoas influentes, os caminhos deles se cruzaram novamente. Ele entrou no salão sem esperar nada fora do comum. Mas ao olhar ao redor, seu olhar parou de repente. Entre todos os convidados, ele a reconheceu imediatamente. Ela estava diferente, mais confiante, mais tranquila, com uma presença que chamava a atenção sem esforço. Sua postura transmitia segurança, algo que ele nunca havia percebido daquela forma antes. Mas o que realmente o surpreendeu foi o fato de ela não estar sozinha. Ao lado dela, havia um homem mais velho, elegante e claramente bem-sucedido. A forma como ele a tratava demonstrava respeito e admiração. Aquela cena causou um impacto imediato nele. Algo dentro dele mudou naquele instante. Pela primeira vez, desde que a deixou, ele começou a questionar sua própria decisão, sem saber que aquele reencontro marcaria o início de algo que ele não conseguiria controlar. Ele permaneceu parado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar. A cena diante dele parecia impossível de ignorar. Aquela mulher, que antes demonstrava fragilidade após o término, agora transmitia uma confiança que ele nunca tinha visto. O homem ao lado dela conversava calmamente, inclinando-se levemente em sua direção, como se estivesse realmente interessado em cada palavra que ela dizia. Aquilo incomodou profundamente o ex, despertando um sentimento que ele não esperava. Não apenas surpresa, mas um desconforto crescente. Sem pensar muito, ele decidiu se aproximar. Cada passo era carregado de emoções confusas, orgulho, curiosidade e um leve toque de arrependimento. Quando finalmente chegou perto, chamou o nome dela. Ela se virou com calma, sem demonstrar surpresa excessiva. Seu olhar era diferente, mais firme, mais distante. Não havia mais aquela dependência emocional que ele lembrava. Aquilo, de certa forma, o desestabilizou ainda mais. Ele tentou iniciar uma conversa casual, como se nada tivesse acontecido. Perguntou como ela estava, o que estava fazendo, tentando recuperar alguma conexão do passado. Mas as respostas dela foram simples, educadas e curtas. Não havia espaço para nostalgia ou emoção exagerada. Ela não parecia interessada em revisitar o que já havia ficado para trás. Aquilo
o fez perceber que algo havia mudado de forma definitiva. O homem mais velho, que estava ao lado dela, observava a situação com tranquilidade. Sua postura era segura, sem necessidade de se impor. Quando falou, sua voz era calma e respeitosa. Ele se apresentou, deixando claro que conhecia bem o valor da mulher que estava ao seu lado. Não havia arrogância, apenas uma presença forte e equilibrada. Isso aumentou ainda mais o desconforto do ex. Ao perceber a forma como ela era tratada, o ex começou a sentir algo que não conseguia esconder. Era como se estivesse vendo, pela primeira vez, o que havia perdido. Ele lembrou de momentos em que poderia ter sido diferente, de atitudes que poderia ter tomado, mas não tomou. A realidade agora era clara. Alguém estava oferecendo a ela o respeito e a atenção que ele nunca valorizou. Sem conseguir controlar completamente suas emoções, ele deixou escapar um tom de frustração. Tentou questionar a situação, insinuando dúvidas sobre o relacionamento dela. Mas suas palavras não tiveram o efeito que ele esperava. Pelo contrário, ela manteve a calma, respondendo com firmeza e elegância, deixando claro que não precisava mais se justificar para ele. Aquilo encerrou qualquer tentativa de controle que ele ainda pensava ter. O silêncio que se seguiu foi significativo. O ex percebeu que já não tinha mais espaço naquela nova realidade. A mulher à sua frente não era mais a mesma. Ela havia crescido, aprendido e seguido em frente. O homem ao lado dela não precisava provar nada, porque sua presença já dizia o suficiente. Naquele momento, ele entendeu que havia perdido algo importante, algo que não poderia recuperar. Enquanto ela se afastava ao lado do novo companheiro, sem olhar para trás, ele permaneceu ali, refletindo. Às vezes, as decisões que tomamos parecem certas no momento, mas suas consequências só aparecem depois. O arrependimento, por mais intenso que seja, não muda o passado. E naquela noite, ele aprendeu, da forma mais difícil, que o valor de uma pessoa só é compreendido plenamente, quando já não se pode mais tê-la.